Como alguém sabe se tem Covid-19? Agora vamos falar sobre os dois testes principais utilizados pelos laboratórios e que podem ser usados para diagnosticar a doença. Um deles é um teste de diagnóstico que identifica se há vírus no corpo. Ele é chamado de teste de PCR, que significa reação em cadeia da polimerase. Esta é a reação química que é feita no laboratório para procurar o vírus. Também é chamado de teste molecular e nos dá um sinal de que o vírus está se reproduzindo em nossas células. Outro tipo de teste é um teste de anticorpos ou teste rápido. Este teste pode identificar anticorpos para o vírus circulando em nosso sangue. Os anticorpos são criados pelo sistema imunológico para combater os vírus ou as bactérias. Alguns anticorpos, chamados anticorpos IgG, são específicos para combater a Covid-19. Começam a se desenvolver quando adoecemos, mas são geralmente identificados após a recuperação. Lembre-se de que nenhum teste é perfeito e 100% confiável. Isso significa que, às vezes, apesar dos melhores esforços, os resultados dos testes podem estar errados. Quando procuramos por infecção ativa, geralmente fazemos testes de PCR nas pessoas que apresentam sinais e sintomas da doença. O teste de PCR detecta o RNA do vírus, que significa o material genético deste vírus. Ele nos mostra basicamente se o vírus está no corpo e se replicando nele. Geralmente tiramos uma amostra do nariz, da garganta ou da boca, em algum lugar do trato respiratório. A saliva também pode ser testada para o vírus, mas não é normalmente utilizada. A razão pela qual coletamos amostras do trato respiratório é porque é ali que o vírus gosta de se replicar em nosso corpo. Se alguém tiver um PCR positivo, significa que existe uma infecção ativa acontecendo. Às vezes ocorrem resultados falsos e isto significa que alguém está, na verdade, infectado com o vírus, mas a sua amostra não demonstra que o vírus está lá. Portanto, nem todas as pessoas com a infecção terão o RNA viral em sua amostra. Isso é importante para lembrar que só porque uma pessoa tem um teste de PCR negativo, não significa necessariamente que ela não tenha a infecção. No entanto, se uma pessoa tiver um teste de PCR positivo, podemos ter certeza de que ela está com Covid-19. Às vezes, queremos saber se alguém teve a infecção no passado. Um teste de anticorpos IgG é o teste mais usado para este fim. Nossos corpos geralmente começam a produzir anticorpos IgG de 10 a 14 dias após sermos infectados. Então, eles começam a se desenvolver quando estamos doentes, mas podemos identificá-los melhor depois que nos recuperamos. Portanto, estes testes de anticorpos podem ser realizados depois que alguém já tenha se recuperado da infecção ou em pessoas que nunca tiveram sinais e sintomas, mas que querem saber se foram infectadas. Lembre-se de que algumas pessoas são infectadas, mas nunca apresentarão sinais e sintomas. Um teste de anticorpo IgG positivo significa que você foi infectado com o vírus no passado, mas ele não informa quando você foi infectado. Então, se você tiver anticorpos IgG no sangue, isso pode significar que você está imunizado no futuro contra novas infecções do coronavírus SARS. No entanto, não sabemos quanto tempo esta proteção vai durar e ainda não sabemos o quanto essa proteção é boa. Estas são respostas que procuramos ativamente. Para resumir, existem dois tipos de testes: um teste de diagnóstico e um teste para ver se você teve uma infecção no passado. O teste de diagnóstico tira uma amostra do seu trato respiratório. Nesta figura, uma amostra está sendo coletada na parte de trás da garganta, entrando pelo nariz. Isso vai nos dizer
se há ou não RNA viral detectável no seu trato respiratório, definindo se você tem uma infecção ativa de Covid-19. Quando se recuperar, você vai desenvolver anticorpos IgG. E se coletarmos uma amostra do seu sangue, podemos detectar estes anticorpos e determinar se você foi contaminado no passado. Nenhum destes testes é 100% confiável, mas são ferramentas muito úteis para identificar pessoas que tiveram a doença ou que estão acometidas de Covid-19 no momento.